Olá, aqui é o professor Hamilton Quintela, responsável pela metodologia High Achievers para alto desempenho e melhoria de performance, desenvolvimento pessoal e profissional. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo onde a gente vai falar de desempenho, de produtividade, onde a gente vai falar sobre comportamento e como você pode melhorar o seu dia a dia com base em ciência aplicada. É isso aí. E neste vídeo a gente vai falar sobre como ter disciplina todos os dias e ainda conseguir aumentar a sua produtividade. Bom, para que você mantenha a sua disciplina, para que você mantenha o seu engajamento e comprometimento com aquilo que você precisa fazer ao longo do seu dia, todos os dias, você precisa de uma tríade de elementos. São 3 elementos combinados. O primeiro elemento é foco. O segundo elemento é constância de propósito, porque você só consegue ter foco naquilo que você precisa fazer se você de fato tem um propósito, um alvo de longo prazo ou de médio e longo prazo para alcançar o seu propósito de vida, sua missão. E é necessário que você seja constante na busca deste propósito. Falar sobre disciplina, sobre automotivação para pessoas que não têm um propósito de vida não faz o menor sentido. Então, se você ainda não tem o seu propósito, eu recomendo muito que você visite highachievers.com.br e conheça um pouco mais sobre o nosso programa de mentoria, porque lá eu mostro passo a passo como é que você pode descobrir e desenvolver o seu propósito de vida. Mas vamos à tríade para ter disciplina diária. Primeiro, foco. Segundo, constância de propósito, ou seja, definir um propósito para a sua vida e viver em função deste propósito. E terceiro, que é um complemento desses outros dois, comportamento baseado em inteligência emocional. A primeira coisa que você precisa saber para que você se automotive e para que você tenha disciplina todos os dias é que não será um mar de rosas. Sim, não vai ser tudo bonito todos os dias. Não são só recompensas e benesses. Não é assim a vida. As circunstâncias vão te trazer reflexos negativos. Você vai ter empecilhos, você vai ter problemas, você vai ter tropeços, você vai ter imprevistos. Se você acreditar que a vida tem que ser uma sequência de recompensas, né? Uma sequência de prazer, e que tudo que você faz tem que ser gostoso o tempo inteiro, você nunca terá um propósito e nunca vai cumprir esse propósito. É o grande problema das pessoas que vivem frustradas, sobretudo novas gerações, que acham que a vida é uma recompensa imediata o tempo inteiro. Se você pensar isso, jamais você terá maturidade emocional e comportamental para desenvolver o que a gente chama de disciplina. Porque a disciplina, ela é a manutenção de um padrão de comportamento voltado para resultado, mesmo diante de circunstâncias adversas. Mesmo quando você está desanimado. Mesmo quando você não está afim. Mas lembre-se, você tem um propósito, por isso você se engaja, por isso você se compromete e por isso você tem disciplina. Pessoas que conseguem resultados em academias, por exemplo, no que se refere a atividades físicas, elas conseguem resultados porque são disciplinadas, porque não é gostoso, não é uma delícia todo dia você abrir mão de outras atividades para ir para a academia. Por mais que existam pessoas que gostem desse momento, tá? Mas não é, em tese, ou para a maioria das pessoas, prazeroso deixar outras atividades e ir para uma academia. Mas as pessoas que conseguem resultado têm um propósito, elas têm um objetivo de médio e longo prazo. E por isso elas têm disciplina. Então é a disciplina que nos move. Tá? Não é uma motivação vazia, é disciplina com foco em propósito. É por isso que a gente tem que ter constância de propósito e agir segundo a nossa inteligência emocional. E para a gente ser inteligente emocionalmente, a gente tem que entender que a vida não é um mar de recompensas imediatas o tempo inteiro. A vida exige engajamento com um propósito. A gente precisa entender que existe curto, médio e longo prazo. As pessoas que vivem atrás de recompensas de curto prazo o tempo todo nunca realizam e conquistam nada. Então defina na sua vida curto, médio e longo prazo, tenha um propósito, viva em função desse propósito, as coisas começam a fazer sentido e fica muito mais fácil exercitar a sua inteligência emocional para que você tenha disciplina, comprometimento e engajamento todos os dias. Mais uma coisa importantíssima, planeje o seu dia. O que você vai fazer? Quais são as tarefas em sequência da sua manhã e da sua tarde? E quando você planejar o seu dia, estabeleça no máximo, para você ajudar o seu cérebro a fugir da procrastinação, estabeleça no máximo 3 prioridades diárias. No máximo
3 prioridades. E são essas prioridades que devem ser o seu foco ao longo daquele dia. 3 prioridades. Muitos dos meus alunos de mentoria, quando a gente está começando o nosso processo lá no High Achievers, eu peço a eles para planejar o dia e não falo que eles têm que ter apenas 3 prioridades diárias. Então eles me passam um planejamento do dia e eu pergunto assim, o que é prioridade aí? Aí de uma lista de, 15 atividades ou tarefas, eles pontuam que pelo menos 7 são prioridades. Isso não é prioridade. Se de 10 tarefas, 7 são prioridades, o seu dia está muito mal planejado. 3 prioridades para que você tenha foco. E quando você estabelecer essas 3 prioridades, comece por aquela que te gera mais desconforto. Porque, via de regra, essa que gera mais desconforto é a que mais produz resultado. Eu tenho no trabalho amanhã uma reunião importantíssima para discutir, para renegociar preços com o meu fornecedor. Eu preciso fazer uma ligação para um fornecedor para renegociar preço. Mas, putz, esse fornecedor é difícil, vai gerar desgaste. Eu chego na empresa e vou ver meus e-mails. Mas qual é a ação que de fato vai gerar impacto? Ler os meus e-mails ou renegociar valores com esse fornecedor e poder chegar a um acordo que vai economizar muitos dos meus custos? É fazer a reunião, é renegociar. Então chegue na empresa e ligue para o seu fornecedor. Pare de procrastinar. Isso também te ajuda a ter disciplina, embora a procrastinação seja um processo extremamente natural no ser humano. Mas a gente tem outros vídeos que a gente fala sobre procrastinação e como vencer a procrastinação. E a última dica que eu queria te dar nesse vídeo, até para que ele não se estenda muito, é concentre-se na atividade que você está realizando no momento em que você está realizando. As pessoas chamam isso de mindfulness, ou mindful, que é a questão da mente clara, limpa, calma e focada na atividade presente. Tá? É muito importante que você desenvolva cada uma das suas atividades com altos níveis de concentração naquela atividade. Afinal de contas, o que é produtividade? Produtividade é realizar as tarefas do seu dia com a melhor combinação dos seus recursos. Energia, esforço físico e intelectual, tempo. Então é fazer a melhor combinação possível desses elementos, otimizar esses elementos para que você possa cumprir as suas tarefas. Como é que a gente otimiza os nossos recursos? Planejando o nosso dia, estabelecendo no máximo 3 prioridades e principalmente nos concentrando em cada uma das tarefas que a gente está realizando, sem pensar em problemas daquela que já foi realizada e ficou para trás, ou sem pensar naquela que a gente ainda tem que fazer. A próxima tarefa envenena a atual. É importante você manter a sua mente naquilo que você está fazendo no momento. Eu estou agora gravando um vídeo importantíssimo com dicas que podem fazer muita diferença na sua vida. Eu estou 100% concentrado nisso, eu estou 100% tratando as informações que dizem respeito a esse conteúdo. E quando você começa a fazer isso como técnica, você começa a se concentrar naquilo que você está fazendo, então você está escrevendo um relatório, está preenchendo uma planilha, desligue notificações, elimine as distrações, concentre-se naquilo que você está fazendo naquele momento. E quando você começa a fazer isso como uma técnica para desenvolvimento profissional, isso começa a ser uma técnica que tem impacto na sua vida pessoal. Você começa a fazer tudo na sua vida com foco no momento. Você começa a dirigir prestando atenção na direção e não pensando naquilo que você tem que fazer quando você chegar em um determinado lugar. E você se concentra, e você trata melhor as informações, e você gera melhor resultado, e você evita acidentes, por exemplo, tá? Ou as chances da ocorrência de um acidente. Quando você está brincando com seu filho, quando você está passando momentos com sua esposa, seu filho ou filha, com seu esposo, com sua esposa. Quando você está assistindo a um filme, você começa a se programar, você começa a reprogramar o seu cérebro para viver aquele momento com intensidade. E aí ele se concentra, porque concentração, energia, capacidade de tratar informação são todos recursos esgotáveis ao longo do dia. Você começa com o tanque cheio e ele vai diminuindo. Portanto, é muito importante você se concentrar em cada uma das atividades para usar o máximo do que você tem no tanque e gerar os melhores resultados. Siga essas dicas e depois me diz como é que a sua vida se transformou aí em aspectos cotidianos e como é que você de fato aumentou a sua produtividade. E se você quiser saber mais informações sobre comportamento, alta performance, inteligência emocional, desenvolvimento pessoal e profissional para você chegar a outros níveis da sua vida, highachievers.com.br. Eu te vejo aqui do outro lado, do lado da alta performance, do alto desempenho, dos resultados extraordinários.